Este documentário é um projeto do 4º ano C, em homenagem aos 18 anos da nossa escola. Nossa escola foi inaugurada no dia 25 de setembro de 2000. O nome da nossa escola é uma homenagem à professora Elizabeth Consolmagno Cruz. Eu sou a Karine, eu sou a filha mais velha da Elizabeth. Eu me chamo Luciane, sou a filha do meio da Elizabeth. Eu sou a mãe da Elizabeth. Eu sou a Kari Júnior, sou filho mais novo da Elizabeth. Sempre gostou. Ela fez magistério? Que ela fez? Ela fez magistério? Fez pedagogia. Ela fez magistério no Melo Aires. E minha mãe, desde pequena, sempre gostou muito. E brincava, escolinha, e com as primas, né? E com os vizinhos. Então ela sempre teve o dom de ensinar. Ela foi um espelho, porque a irmã da minha avó, ela era professora, assim, e a tia Vilma era o espelho, assim, pra minha mãe. Ela ficou muito doente durante o tempo que ela dava aula, só que ela fazia quimioterapia, e para as crianças que não sabem o que é quimioterapia, existe uma doença que chama câncer. É uma doença muito triste, que judia muito da pessoa. E a professora Elizabeth, num dia, fazia quimioterapia e no outro vinha dar aula, porque ela amava o que ela fazia. E por isso, ela foi homenageada. Mas a comunidade se movimentou, então foi a comunidade do entorno da escola que se movimentou para nomear a próxima escola que fosse inaugurada, que fosse de ensino fundamental, porque minha mãe era professora de 1º ano. Minha mãe era uma alfabetizadora. Então, eles queriam homenagear ela exatamente no lugar onde ela se encontraria, entendeu? Onde ela sempre esteve. Então, foi inaugurada uma creche antes, e aí eles acharam melhor não, e depois veio a inauguração da escola fundamental. Daí foi nomeado aqui. Onde ela morou? Foi aqui no bairro? Num bairro próximo daqui, no Jardim Itapuã. O que é magistério? É uma ótima pergunta. Magistério era o que se fazia para você se formar professora há muito tempo atrás. O que aconteceu? Hoje em dia você não faz mais magistério, você faz pedagogia. Então, o magistério era pedagogia, era um técnico em pedagogia, porque existia já a faculdade de pedagogia. Então, você fazia o magistério e depois você continuava a faculdade de pedagogia. E vocês se sentem como hoje? Tem uma escola com o nome dela. Todos os dias a gente escreve no caderno: Escola Municipal Professora Elizabeth Consolmagno Cruz. Como que é para vocês isso? Fale você. É gratificante, muito. É um orgulho que não cabe dentro da gente. É o reconhecimento do trabalho de 25 anos, porque ela foi professora durante 25 anos em várias escolas, então muita criança passou pelas mãos dela e ela era uma alfabetizadora. Então, o que a gente sente que foi reconhecido um trabalho de uma vida, ela se dedicou a vida toda. Como minha irmã explicou, a minha mãe era o tipo de pessoa que ela saía do tratamento e voltava para dentro da sala de aula. Por quê? Porque ela acreditava no que ela fazia. E tem uma curiosidade sobre ela que eu queria contar para vocês. Inclusive eu trouxe o livro. A minha mãe, nós morávamos... Vocês conhecem o Itapuã? Sim. Alguém conhece? Vocês conhecem a escola do Itapuã, o Getro? Sim. Então, a gente morava na rua do Getro. E a minha mãe dava aula no Getro. Então é um quarteirão comprido.
né? E a gente morava no meio do quarteirão e a escola é na esquina. Então minha mãe saía para dar aula e imagine, todos os alunos acompanhavam ela, enfim. E quando chegava o mês de maio, a gente tinha um terraço, um abrigo. E os vasos de flores dela, ela tinha várias flores de maio. Então eram flores coloridas, ela tinha vasos brancos, amarelos, rosa, vermelho. E no mês de maio, aqueles vasos todos, aquela flor de maio se florescia. Ela pegava todos os alunos, e a sala dela era assim, 40, 43 alunos, porque era assim antigamente, para ela poder contar uma história, que é a história do livro que eu trouxe para vocês, que é a história da flor de maio. Então, a flor de maio é uma flor, é essa florzinha assim, bem simplesinha. E aí ela contava a história, então ela levava todas as crianças para o terraço de casa, sentava aqueles 43. Detalhe, ela fazia um bolo. Fazia bolo, fazia suco. E aí ela contava a história, essa história da flor de maio. Por quê? Porque os vasos, para que eles pudessem entender, para as crianças poderem saber de que flor se tratava a história, os vasos estavam floridos. Então, ela era muito, muito, muito vaidosa. Ela acordava 1 hora antes do normal, para ela poder fazer escova no cabelo, se maquiar para poder ir para a escola. Para poder dar aula para as crianças dela. Exatamente. Detalhe, era esse o ela combinava o sapato, a saia, a blusa e o brinco. Era tudo combinando. Se era verde, era tudo verde. Se era azul, era tudo azul. Se era vermelho, era tudo vermelho. E ela estava sempre toda combinando, porque para ela era um evento. Todos os dias ela ia dar aula, para ela era um evento. Então ela se preparava. Produzia para dar aula. Eu vou contar uma história engraçada que aconteceu dos aluninhos dela com ela, tá? Um dia o aluninho chegou para ela e falou assim: mas seu carro, hein, dona? Mas seu carro, hein? Ela falou: o que tem meu carro? Mas seu carro, hein? Ela tinha antigamente era um carro que chamava Variant. E aí... Já era antigo na época dela. É tipo mais ou menos no período do Fusca. O Fusca é um carro antigo? Era no mesmo período do Fusca, era Variant. Pensa num Fusca, tá? Só que esticadinho. Eu acho que eu sei. Aí ela falou: mas seu carro, hein? Falou: o que tem meu carro? Furou pneu? Tá amassado? Mas seu carro, hein, dona? O que aconteceu? Fala pra mim. Ainda bem que anda. Meu nome é Adalgisa, mais conhecida como Professora Dal. Por que eu estou dando entrevista para vocês? Porque eu fui a primeira professora que chegou nessa escola. Primeira. E eu comecei aqui na escola em 2004. E eu vou contar para vocês como é que começou. Por eu já ter um tempo de experiência na área da educação, na prefeitura, eu fui encarregada pela Secretaria Municipal da Educação para acompanhar as primeiras turmas dessa escola. Então, as primeiras turmas dessa escola eram só primeiros anos. Não tinha segundo, não tinha terceiro, não tinha quarto, não tinha quinto ano. Tinha 3 professoras de manhã e 3 professoras à tarde. Então, minhas companheiras eram a Alessandra Marini e a professora Rose Tertuliano, parente até da professora Geise. Então, nós tínhamos 3 salas de primeiros anos de manhã e 3 à tarde. Só que o que aconteceu? Em 2004, que já era para a escola estar funcionando, a escola ainda não estava completa, não estava acabada. Precisava ainda fazer alguns ajustes com banheiro, entrada, portão. E daí? Nós tínhamos alguns alunos matriculados. O que daí foi decidido? Que nós iríamos ficar numa sala, 3 salas emprestadas, ali na escola Wilson Guidotti. Então, eu
eu recebi essa lista aqui, ó, que é das turmas dos primeiros anos. Então, cada sala ela tinha mais ou menos 15, 18 alunos. Essa primeira sala era minha. E na época não falava assim, primeiro ano, segundo ano. Era ciclo 1, primeira etapa. E o meu era ciclo 1, primeira etapa A. Então, essa era a minha sala. E aqui o nome dos meus alunos. Nome dos meus alunos, data de nascimento. Para vocês terem uma ideia, um aluno meu chamado Alexander, ele nasceu no dia 17/3/97. Então imagine com quantos anos ele está agora, pois a gente faz a conta. Então aqui era a minha lista, que eu fazia chamada. Aqui era a lista da professora Alessandra, aqui da professora Rose, da turma da manhã. Então, quando dava mais ou menos o horário de 15/7, aqui nessa rua, próximo à igreja, ficavam os alunos e os pais me esperando a mim e esperando o ônibus. Aí o ônibus chegava, eu levava a minha sala de aula, levava a sala de aula da professora Rose e da professora Alessandra Marini. E as duas aguardavam lá na escola Luiz Guidotti. E eu ia com todas as crianças de ônibus. Chegando lá, as professoras recebiam os alunos e cada uma de nós íamos para a sua sala. Aí, quando dava meio-dia, nós saímos um pouquinho antes de lá, para entrar no ônibus, tudo. Aí eu trazia o pessoal até aqui. Quando chegava aqui, os pais estavam aguardando as crianças descerem do ônibus para levar embora. Eu ficava mais um pouco para aguardar a turma que ia entrar à tarde. A turma que entrava à tarde, entrava no ônibus, só que daí eu não ia junto. A criançada ia lá e tinha uma professora esperando. Isso foi fevereiro, março, abril, maio, junho, e nós estávamos assim super ansiosos, porque toda vez que a gente ficava aqui na frente, a gente falava assim, nossa, hoje está pintando, nossa, olha, hoje tem mais gente, e todo mundo estava ansioso para vir para a escola. E chegou o grande dia, nossa, foi a maior alegria a gente ir para as salas de aula. Então, qual foi a primeira sala ocupada? Foi a minha. Ciclo 1, primeira etapa, né? A, foi ali, naquela sala ali do lado. Aí ficou o primeiro A, primeiro B e primeiro C, de manhã. Aí, à tarde, a mesma coisa. Primeiro D, E e F. Foi assim, tudo cheirando gostoso, novo, biblioteca, tudo lindo. E as coisas chegando. E chegou o dia da inauguração. No dia da inauguração foi uma super festa. Veio essa família que está aqui junto com você, que veio da entrevista. E veio também a tia da Elizabeth, que, se eu não me engano, é Vilma. E a Vilma também era professora. Então, ela tinha o maior orgulho da sobrinha, né, da escola, recebeu o nome da sobrinha dela. E ela contou pra gente também, ela veio para a inauguração e contou também pra gente um pouco dessa história. Foi muito emocionante, comovente, porque para vocês alunos era só uma professora, para nós era uma colega de trabalho que tinha nos deixado muito nova. Mas, porém, muito orgulho de saber que uma escola aqui nessa região ia estar recebendo o nome dela. Bom, então a inauguração foi feita e nós prosseguimos com o primeiro ano, com os primeiros anos. No ano seguinte, aí começou, teve segundos anos, aí tiveram 3, que juntou os primeiros e deram 3 segundos anos. Aí teve primeiros anos, segundos anos, uma sala de terceiro, uma sala de quarto, uma sala de quinto. A primeira diretora que veio para cá foi uma que estava na supervisão, hoje ela já está na sala de aula, foi a diretora Viviane Roupeiro, e de coordenadora a Milena Barbosa, que hoje é supervisora de escola. Elas ficaram pouco tempo, quando foi em 2006, veio a diretora Márcia e a nossa atual diretora Juliana veio como coordenadora dessa escola. E assim a escola foi crescendo, aumentando.
Henrique Forte Júnior. O que você acha da escola? Eu acho ela legal, é divertida, é boa para estudar. Quantos anos você tem? 10. E o que você mais gosta daqui da escola? Brincar. Estudar. E desde quando você tá aqui na escola? De 2019 e eu comecei aqui, eu tava no primeiro ano. Qual é o seu nome? Larissa Bertolini. Qual é o seu sonho? É ser maquiadora e cabeleireira. Olá, eu sou a Janaína, tenho 34 anos de idade. Eu fui aluna da professora Beth com 6 anos de idade. E as lembranças que eu tenho da professora Beth nessa época é que inicialmente eu achei ela brava. Ela era uma mulherona que, sabe, colocava respeito, grandona, alta. E ela era brava com algumas pessoas na sala, eu me recordo disso. E só que ao longo do tempo, né, das aulas, ela foi ganhando a gente. Ela era uma pessoa carinhosa, tinha um cuidado no ensinar, um carinho no ensinar com os alunos. Ela, hoje, né, mais velha, eu consigo identificar a paixão que ela tinha por dar aula. E eu lembro que todo mundo gostava muito dela, que depois que ela ficou doente, eu ainda estava no colégio, mas acho que estava no 3º ou 4º ano, e todo mundo sentiu, desde mães dos alunos, funcionários, todo mundo sentiu quando ela ficou doente, porque era uma pessoa que todos gostavam mesmo. E é isso, essa experiência e a lembrança que eu tenho dela. 1000 flores para uma linda flor que permanece entre nós. Saudades imensa permanece em nosso coração. Entre nós, na escola, nós, as veteranas, a chamávamos de menina linda. Era muito vaidosa essa menina, emotiva, cheia de sonhos na profissão que ela escolheu. Recebia muitos elogios dos seus aluninhos. Era conhecida no meio deles como a menina propaganda, porque se vestia elegantemente, como que se fosse realmente numa apresentação de alguma coisa importante. A sala de aula para ela foi sempre importante. 1000 elogios vinham dos seus queridos alunos. Nas festas juninas, ela tomava a iniciativa. Ela tomava essa iniciativa para a apresentação da quadrilha. Saudosa Beth, pode o tempo passar, pode os anos passar, mas o amor, a lealdade que houve entre nós jamais passarão, jamais serão esquecidos. A você, minha querida, a minha eterna gratidão. É com imenso prazer que falo da minha amiga Beth. Estou muito feliz em participar desta homenagem, mais que merecida.
Falar da Beth é falar de pessoas que amamos. Foram momentos felizes, conversas, risadas, momentos únicos que não voltam mais. Pessoa maravilhosa que sempre nos faz falta. Eu agradeço a Deus por ter feito parte da minha vida. Uma historinha da professora Beth. Ela começou a dar aula e pediu que eu contasse uma historinha para ela. Contava para as crianças na sala de aula. Isso foi 9, 10 horas da noite. A 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ela acorda soluçando, chorando, certo? Perguntei o que foi. Ela se contou a historinha para as crianças não gostaram da historinha. Pode ir ao seu lugar. Bom? Depois você pergunta. Tá bom? Vamos lá. Luiz, depois você pergunta. Vamos lá, pode começar, Pedro. Sim, eu sou a Karine, eu sou a filha mais velha da Elizabeth. Eu me chamo Luciane e sou a filha do meio da Elizabeth. Vai, Eu sou a avó. Não, a senhora é a mãe. Eu sou a mãe da Elizabeth. Como que a senhora chama? Eu sou a Karine. Eu sou a Karine Júnior, sou filho mais novo da Elizabeth. Má? O que ela fez para ter o nome da escola e como ela foi professora? Aí a senhora, irmão. Como que ela fez para ser professora? E ela sonhava ser professora? Sempre gostou. Ela fez magistério? O que ela fez? Ela fez magistério? Ela fez magistério no Melo Aires. E minha mãe, desde pequena, sempre gostou muito. Brincava, escolinha, e com as primas, né? E com os vizinhos. Então ela sempre teve o dom de ensinar. Ela foi um espelho, porque a irmã da minha avó, ela era professora. Sim. E a tia Vilma era o espelho, assim, pra minha mãe. E como que foi esse processo, né, para ser o teu nome escolhido? Como que foi? É um processo complicado. Ela ficou muito doente durante o tempo que ela dava aula. E só que ela fazia quimioterapia. E para as crianças que não sabem o que é quimioterapia, existe uma doença que chama câncer. É uma doença muito triste, que judia muito da pessoa. E a professora Elizabeth, num dia, fazia quimioterapia e no outro vinha dar aula, porque ela amava o que ela fazia. E por isso, ela foi homenageada. E foi logo assim, depois que ela faleceu, demorou um tempinho? Como que foi? Em 2004, ela faleceu em 2002. 2 anos depois. Esse ano faz 20 anos que ela faleceu. Mas a comunidade se movimentou, então foi a comunidade do entorno da escola que se movimentou para nomear a próxima escola que fosse inaugurada, que fosse de ensino fundamental, porque minha mãe era professora de 1º ano. Minha mãe era uma alfabetizadora. Então eles queriam homenagear ela exatamente no lugar onde ela se encontraria, entendeu? Onde ela sempre esteve. Então foi inaugurada uma creche antes, e aí eles acharam melhor não, e depois veio a inauguração do fundamental, a escola fundamental. Daí foi nomeado aqui. Quantos anos esse homem morreu? Esse ano faz 20 anos que ela morreu.
Dia 21 de agosto seria aniversário de nascimento dela, né? E aí ela iria fazer 69 anos. Onde ela morou? Foi aqui no bairro? Num bairro próximo daqui, no Jardim Itapuã. A vida inteira, morou lá. 26 anos. E ela nasceu aonde? Nasceu em Rio das Pedras. Ela não é daqui de Piracicaba. Ela nasceu em Piracicaba porque Rio das Pedras não tinha hospital, né, vó? Nasceu aqui, mas ela morou em Rio das Pedras até meus avós mudarem pra cá. Sabe a região do centro, ali no Teatro Municipal? Ali naquela região. Aí ela se casou, a gente foi morar no bairro Verde, depois na Paulicéia. Da Paulicéia nós fomos para Vila Resende, né, no Algodoal. Depois a gente veio aqui no Itapuã. Foi o tempo que ela passou, o resto da vida dela, 26 anos aqui. Davi? Davi? Dia 21 de agosto de 1953. Pedro? Foi o que a minha irmã respondeu. Ela morreu de câncer. E qual que foi? Quer falar? O tipo? Começou no intestino, ela lutou contra esse câncer durante 6 anos e meio. Kevin? Ele quer saber como que ela conheceu. Legal. Essa eu conto. O meu pai trabalhava em São Paulo e quando ele estava nas férias, ele vinha ajudar o meu avô no trabalho. E aí, pode falar tudo? Pode. E aí a mãe ajudava a minha tia, que era do lado de onde meu pai trabalhava com meu avô. E ela foi levar a garrafa de café pelo muro e chamou o meu primo, né? E aí o meu pai veio buscar, que na época não era meu pai. E ele olhou pro meu primo e falou assim: se ela for tão bonita assim, a hora que eu ver ela de frente, corpo inteiro, eu vou casar com ela. E aí eles se casaram. E ficaram quanto tempo casados? Foram 30. Eles casaram quase 30 anos. Em 75. Ela morreu em 2002. E ele? Ele tá vivo até hoje. Ah, que beleza. E são vocês 3 filhos? Sim. Sim. Que joia. Agora é você, Luiz. O que eu gostava de fazer? Crochê. Ela fazia crochê. E a Luciane herdou isso dela, eu não herdei. Crochê é linha, trabalho com linha e agulha. Você faz uma toalha, você faz um tapete. É tipo bordado. Mais alguém tem alguma coisa? Sua mãe tinha irmão? Sim. A minha mãe tem 2 irmãos mais novos. E é o meu tio Carlos e o meu tio Cláudio, né, vó? Ela era mais velha. Mais alguém? Conheceram tudo sobre ela já? Olha lá, o Davi. Eu tenho filhos. A minha mãe, ela não chegou a... Ela é avó, né? Mas ela não chegou a conhecer nenhum dos netos, né?
Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Raul, que é o neto mais velho, e eu tenho a Hannah, que é a penúltima. Eu tenho um menino e uma menina. Daí a Lu. Eu tenho o Pedro e o Thiago. O Thiago é o mais novo. Eu tenho 2 filhas meninas, é a Luísa e a Júlia. E vocês, algum segue educação hoje ou não seguem esse ramo? Eu fiz magistério, depois eu fui fazer biologia. Eu estou na Secretaria de Educação, eu trabalho na Secretaria de Educação, mas eu estou num setor que é o setor de saúde do escolar, que é um setor que atende a questão de saúde das crianças. Nós 2 trabalhamos no trabalho do nosso pai. A gente continuou. Ah, que legal. Que é? A gente trabalha com suspensão de caminhão. É uma ótima pergunta. Magistério era o que se fazia para você se formar professora há muito tempo atrás. O que aconteceu hoje em dia, você não faz mais magistério, você faz pedagogia. Então, o magistério era pedagogia, era um técnico em pedagogia, porque existia já a faculdade de pedagogia. Então, você fazia o magistério e depois você continuava a faculdade de pedagogia. Agora não tem mais magistério, você faz direto a pedagogia. Oi, querido. No último dia de vida dela, a Luciane vai responder. No último dia de vida dela, ela agradeceu a Deus por tudo que ela passou. Ela foi feliz e ela foi muito grata, mesmo doente, ela foi muito grata. Mais alguém, moçada? E vocês se sentem como hoje? Tem uma escola com o nome dela. Todos os dias a gente escreve no caderno: Escola Municipal Professora Elizabeth Consul Magno Cruz. Como que é pra vocês isso? Vale você. É gratificante, muito. É um orgulho que não cabe dentro da gente. E pra senhora, sabe que eu tô quietinha? Não tem o que falar. Seria bastante coisa, né? Mas não dá. Foi já até a viúva. É o reconhecimento de um trabalho de 25 anos, porque ela foi professora durante 25 anos em várias escolas, então muita criança passou pelas mãos dela e ela era uma alfabetizadora. Então, o que a gente sente que foi reconhecido um trabalho de uma vida, ela se dedicou a vida toda. Como minha irmã explicou, a minha mãe era o tipo de pessoa que ela saía do tratamento e voltava para dentro da sala de aula. Por quê? Porque ela acreditava no que ela fazia e ela gostava das crianças dela. E é engraçado falar isso porque ela falava assim: eu não quero deixar os meus filhos, que ela falava filhos para os alunos, com os outros, porque os filhos eram dela. Então ela não queria deixar com os outros, então ela saía do tratamento e voltava para a sala de aula. Quando o médico dava muito tempo, muito prazo para ela ficar afastada, ela falava que ela não queria, que ela já estava boa, que ela queria voltar para a sala de aula, porque era onde ela se sentia bem, era onde ela gostava de estar. E tem uma curiosidade sobre ela que eu queria contar para vocês. Inclusive eu trouxe o livro. A minha mãe, nós morávamos... Vocês conhecem o Itapuã? Sim. Alguém que conhece? Vocês conhecem a escola do Itapuã, o Getro? Sim. Então, a gente morava na rua do Getro. E a minha mãe dava aula no Getro. Então é um quarteirão comprido, né? E a gente morava no meio do quarteirão e a escola é na esquina. Então minha mãe saía para dar aula e imagine, todos os alunos acompanhavam ela, enfim. E quando chegava o mês de maio, a gente tinha
sabe, um terraço, um abrigo. Garagem do carro. E a garagem que guardava os carros. E os vasos de flores dela, ela tinha várias flores de maio. Então eram flores coloridas. Ela tinha vasos brancos, amarelos, rosa, vermelho. E no mês de maio, aqueles vasos todos, aquela flor de maio se florescia. Ela pegava todos os alunos, e a sala dela era assim, 43 alunos, porque era assim antigamente, né? Posso tomar um pouquinho de água? Dá licença. Alguém quer água? Ela esperava os vasos florescerem. Pra quê? Pra ela poder contar uma história, que é a história do livro que eu trouxe pra vocês, que é a história da flor de maio. Então, a flor de maio é uma flor. É uma flor. É essa florzinha, assim, bem simplesinha. Mas eu acho que depois dá pra vocês procurarem, pesquisar no Google e mostrar melhor a flor. Porque agora a gente já tá em agosto, setembro, elas não vão florirem agora, né? E aí ela contava a história. Então ela levava todas as crianças pro terraço de casa, sentava aqueles 43. Detalhe, ela fazia um bolo. Fazia bolo, fazia suco. Vai comprometer a professora aí. Fazia bolo, fazia suco, mas morávamos no quarteirão da escola, né? E aí ela contava a história, essa história da flor de maio. Por quê? Porque os vasos, para que eles pudessem entender, para as crianças poderem saber de que flor se tratava a história, os vasos estavam floridos. Então eu trouxe o livro para vocês, depois a professora conta a história. Não, mas depois a professora conta a história para vocês, tá bom? Da flor de maio. Mas isso é uma das curiosidades. Outra curiosidade, minha irmã vai contar para vocês. Qual é? Qual é mesmo? Dela acordar uma hora antes para se arrumar das cores? Ah, sim. E tem um detalhe muito importante. Ela era muito, muito, muito vaidosa. Ela acordava uma hora antes do normal, para ela poder fazer escova no cabelo, se maquiar para poder ir para a escola. Para poder dar aula para as crianças dela. Exatamente. Detalhe, era esse o pega. Ela combinava o sapato, a saia, a blusa e o brinco. Era tudo combinando. Se era verde, era tudo verde. Se era azul, era tudo azul. Se era vermelho, era tudo vermelho. E ela estava sempre toda combinando, porque para ela era um evento. Todos os dias ela ia dar aula, para ela era um evento. Então ela se preparava. Produzia para dar aula. E essa coisa de combinar, ela não repetia a cor. Então, se de segunda ela fosse azul, na terça era verde, na quarta era vermelho, na quinta era laranja e na sexta amarelo, não importava. Ela era esse tipo de criatura. E de superprodução. Superprodução. Fala, Lívia. Alguém ergueu a mão que eu vi. Você quer perguntar? E meu aniversário é em maio. É, que legal. E as flores de maio estão floridas em maio. Sim. Oi? Eu? 43. Eu tenho 47. É? Todos os pais da minha mãe. Todos os três, todos os quatro. Eu tenho 45. Quantos a senhora tem, vó? Conte pra eles. 92. Meu avô tá com 97. Meu avô tá com 97. Só podia ser só folha. Minha avó só tem 99, 60 e pouco.
Essa eu não posso falar. Olha, a minha mãe era uma mãe... Imagine! Ela era uma mãe energética. Imagine que ela dava aula para 43 e os 43 obedeciam. Como que faz isso? Ela era uma energia fora do comum. Permissiva, em muitas, permitia a gente fazer as nossas coisas, a ser a gente mesmo, mas também tinha a questão de dar limite, sabe? Para certas situações. Então, ela era energética. Qual era a coisa que ela mais gostava de comer? Isso é uma pergunta ótima. O quê? Macarronada da minha avó. Mas quem gosta de da comida da avó? Ai, comida da avó é bom demais. Feijão da avó, Feijão da avó. O lugar que ela gostava de ir, se deixar... ela gostava muito da praia. Muito da praia. Nunca fui pra praia. Fale, querido, se deixar. Ah, eu tenho certeza, eu também. A comida da minha avó, ela nunca viajou pra outro país? Não. Nunca viajou? Se ela tinha viajado para outro país. Pode. Calma aí, eu vou pensar, pode Tá. falar. Tinha vários. A gente teve gato, teve cachorro. Ela tinha, quando ela morava com a minha avó, tinha papagaio, passarinho. Tinha eu também. Tinha eu também. E eu Eu tenho passarinho, mas ele é pequeno, vou pegar pesar, mas eu não quero cuidar. Tipo, se eu chegar perto dele, começa a voar nas pernas. entendi. É pequeno, você não consegue. Pode só ficar por ele. Tudo bem, moçada? Mais alguém? Ah, lembrou? Vocês nasceram, por exemplo, você nasceu em Piracicaba, aí em cada um nasceu uma região. Não, nós nascemos todos aqui em Piracicaba, inclusive no mesmo hospital com o mesmo médico. Nossa! Isso aí É que a gente é muito ela não é perto. médica, ela não coisa, ela não faz cirurgia. Não faz cirurgia? Ela só fica na sala. Entendi. Eu vou contar uma história engraçada que aconteceu dos aluninhos dela com ela, tá? Falando engraçado, eu sei uma pia. Eu descobri essas coisas que estão mentindo. Então, um dia o aluninho chegou para ela e falou assim: mas seu carro, hein, dona? Mas seu carro, hein? Ela falou: o que tem meu carro? Mas seu carro, hein? Ela tinha uma, antigamente era um carro que chamava Variant. Vocês conhecem o carro Variant? É um carro antigo. E aí... Já era antigo na época dela. É tipo mais ou menos no período do Fusca. O Fusca é um carro antigo? Era no mesmo período do Fusca, era Variant. Pensa num Fusca, tá? Só que esticadinho. Eu acho que eu sei. Aí ela falou: mas seu carro, hein? Falou: o que tem meu carro? Furou pneu? Tá amassado? Mas seu carro, hein, dona? O que aconteceu? Fala pra mim. Ainda bem que anda. Vou contar uma outra história então. Uma outra história. A minha avó e meu avô vendiam ovos. Tinha um galinheiro no fundo do quintal. Não. Essa era a vamos contar. E aí, então a minha avó, além de ter o galinheiro no fundo que vendia, minha avó ainda comprava mais ovos também para vender, porque começou a vender bastante. E aí, tinha uma senhora que ia sempre comprar os ovos lá.
Mas sempre ela reclamava do tamanho dos ovos. Né? Porque quando, não sei se alguém aqui já viu galinha caipira, que o ovinho sai pequenininho? Sim. O ovo sai pequenininho. E é frágil. E é o quê? Frágil. Ah, é frágil. Aí, ela reclamava toda vez que ela era, nossa, né? Mas esse ovo é pequeno, esse ovo é pequeno, não sei o quê. Aí um dia minha mãe tava de saco cheio, né? Aí ela falou assim, nossa, mas esse ovo tá pequeno demais. Ela falou assim, ó, se você botar um ovo maior que esse, você não precisa nem pagar. Imagine como ela tava brava. Mas não saiu ilesa, meu avô. O meu avô fez ela ir na casa da mulher e pedir desculpa, porque isso não era coisa de fazer, viu? E meu pai me contou uma história ontem, que logo que ela ia começar a dar aula, e ela falou assim, nossa, eu comecei, eu queria saber uma história para poder contar para as crianças. E aí ele foi e começou a contar a história para ela, tudo, na hora do jantar, assim. Aí foram dormir, 1h30 da manhã, essa mulher acorda soluçando de chorar. Chorava. Ele, mas o que tá acontecendo? Eu contei a história para as crianças, elas não gostaram. Ela sonhou que ia contar. Ela tinha contado a história e as crianças não gostaram da história que ela contou. Pensa que até sonhando pensava nas crianças. Gostava de dar aula. Vocês percebem que quando a gente sonha com as pessoas que a gente já viu na vida? E com as que a gente não viu também. Com bastante gente. Pessoas que a gente nunca viu. A gente acha essas pessoas em algum lugar em Pode ser. Vocês têm foto dela? Eu trouxe algumas fotos dela, vou deixar para vocês escanearem. Eu trouxe alguns documentos também dela, do período da escola dela. Aí eu vou deixar para vocês escanearem. Depois, outra hora, eu passo pegar. Tá bom? Ela tinha alguém apelido? Era Beth. Tia Beth, principalmente. Tia Beth. Você tem? Oi, Beth. Oi? E mais? Olha, eu tenho uma coisa com a minha mãe. A bolsa tá pesada. Relaxa, eu tive uma coisa com ela que era uma coisa nossa, assim. Ela lia um livro e eu lia outro. E a gente sentava na cama no final, na hora que a gente chegava do trabalho, tudo, e uma contava o que a outra estava lendo. Então eu lia o livro dela através do olhar dela e ela lia o meu livro através do meu olhar. Então a gente tinha isso. Mas tinha um que ela gostava muito, que era um romance da Danielle Steele, que era a mulher desafiadora, alguma coisa assim. Vou pegar o nome para vocês direitinho do livro e depois eu passo. Mas era um romance e ela gostava muito. Tanto do Sidney Sheldon quanto da Danielle Steele. Eram os livros que ela gostava de ler. Fora os livros de pedagogia. Eu tenho. Ela seguia muito a Emília Ferreira. Era uma leitura pedagógica que ela tinha de cabeceira. Demais. Olha, o preferido dela era o Roberto Carlos. O Rúlio e o Ahá. O Rúlio e sertanejo de modão. E o legal do sertanejo que ela gostava é que ela fazia paródia com todas as músicas. Ela não sabia cantar uma certa. Ela
ela trocava as palavras, era bem legal. Tinha uma do Fábio Júnior que ela gostava, que era As Metades da Laranja. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, só que ela não cantava assim, ela cantava assim: as metades da laranja, do limão, quero um pedaço da menina. Ela misturava as músicas, era muito engraçado. É mesmo. E ela era... A minha irmã não acredita que ela costuma se maquiar, vestir a roupa, a minha irmã mais velha tem mais velha e a mais nova. Entendi. Ela gosta também, né? De sair toda produzida, todo dia. Ela faz curso de maquiagem. Que legal. E ela era mais extrovertida, mais séria, mais calma? Como que ela era? Ela era eu. Ela 3 em 1. Ela ria. Ela era tudo isso que você falou. Mas ela ria muito. Ela ria, ela brigava comigo que eu ria alto, mas eu ria igual ela. A Luciane é uma versão. A Luciane é um chaveiro da minha mãe. É muito parecida. Você vai pegar fotos, você vai ver. Ela é muito parecida com a minha mãe. De aparência e jeito. Hã? De aparência e jeito. De tudo. De tudo, na braveza. Mas minha mãe era um furacão. Onde ela chegava, ela dominava o ambiente, sabe? Ela tinha essa coisa de era ser natural, natural dela mesmo. Ela chamava atenção naturalmente. Ela Conversava com todo mundo, né? Fale. Vocês brigam? Puxa vida, claro que não. Apanhava de chinelada na bunda? Apanhava. Não, só de não, minha mãe, como é que chama? Ela tinha a mira, não, como que fala? Poder de mãe. Mirava de longe, acertava nós na chinelada. Você imagina que, olha, eu tenho 45, minha irmã tem 44, desculpa, 43 e meu irmão tem 42. Vai fazer 42 agora. É um ano de pouquinho de diferença um do outro. O que acontecia? Nós éramos 3 crianças da mesma idade que brigavam dentro de casa. Imagine, disputava atenção, disputava brinquedo, disputava tudo. Coisa normal de criança. A mocinha lá no fundo, a última lá. Que fale? Não. Morena igual a Luciane, assim. Ela tinha alguma amiga assim que ela conversava frequentemente? Sim, e eu tenho amizade com essa amiga até hoje, chama Marta. O que é o seu? Uma brincadeira específica. A gente tinha uma brincadeira que eu lembro. Nossa, que musical! A gente brincava muito de esporte. Não, eu lembrava que a gente falava, a gente brincava indo para São João dos Campos. Mudando as palavras. Mudando as palavras. Essa brincadeira é uma brincadeira bem legal de vocês fazerem. Depois a professora pode orientar para fazer. A brincadeira é assim. Por exemplo, a gente fala uma palavra, por exemplo, paixão. Paixão, aí é mãe teto. Por que paixão? Paixão. Então mãe teto. Mãe teto. Que nem. Ah, gostou? Aí então a gente fazia essas brincadeiras. Então, tem, por exemplo, a primavera, né? Aí eu falava, por que primavera e não tia Vera, por exemplo, né? Então a gente faz essa brincadeira, a professora pode fazer com vocês. Vai, agora nós vamos fazer a última rodada de perguntas, tá bom? Vamos começar de lá e a gente vem vindo. Fala aí. É pra falar a verdade, quando eu bagunço, minha mãe tá no chinelo, eu vou ouvir
o chinelo lá se entrega, ele vira assim, aí eu vou, vai, vira, tá. Você tem alguma pergunta? Tem? Fala aí. Ela era pra A minha mãe? É. Ah, eu acho que ela era mais séria, né? Eu tive aula com ela. Ela era brava. Mais séria. Sério. Eu tive. Lá no fundo alguém? Alguém pergunta? Fala aí, garoto. Sua mãe era boa. Minha mãe, ela era tão boa professora que ela ganhou até uma escola com o nome dela, né? Que é esse aqui, né? Meu Deus, que Fala aí, garoto. Eu não entendi isso aí. Quantos anos você vai fazer nesse ano do aniversário? Meu? É. Meu aniversário? Eu vou fazer dia 20 de setembro, eu faço 42. Eu faço 10 dias, dia 22. A sua mãe? Qual era o quê? O aluno que ela mais gostava. Ah, não sei falar pra você. Ela Eu acho que ela gostava de todo mundo. E geralmente, os alunos que não aprendiam tanto, elas davam mais dedicação no tempo dela. E ela dava aula particular de graça. Sabe o que é uma aula particular ou não? Aula particular é quando você paga a professora. Ela falava para a mãe levar o aluno que não estava aprendendo na nossa casa para ensinar de graça, porque ela queria que o aluno fosse bem. Teve um aluno em específico porque antigamente tinha uma época que você não podia reprovar na escola, que era a primeira série, mas o aluno não conseguiu acompanhar. Então ela falou, viu, eu sei que não pode, porque ela dava da primeira. Não foi? Não pode, esse corte foi. Ela falou assim para a diretora da escola que se o Papa viesse e falasse para ela não passar o aluno, que ela não passaria, nem se o Papa viesse, porque ele não aprendeu a ler com ela, ele não aprenderia com ninguém. E já tinha conversado com a mãe da criança, e a mãe da criança autorizou ela a não passar. Então, ela era esse tipo de... Todo mundo tinha que sair lendo da sala dela. Era assim. Fala, Supernome. A mãe do meu primo educa ele só com o olhar. Tipo assim, ele fala uma coisa. Vou pular na cama. Aí a mãe dele olha assim pra ele. Não, vamos ali fora. Dela. Tudo. Vocês já guardam algumas coisas dela, assim, pra ter de lembrança? Muitas coisas. Livros, fotos. Eu tenho uma caixa de joia que era justamente as coisas que ela usava para trocar as cores, né? Ela tinha muita coisa que eu passei alguma coisa bacana, mas tem muita coisa comigo ainda. A sua mãe era organizada? Era assim. Ela não era bagunceira, assim, ela não gostava, ela não podia ver uma coisa bagunçada. Ela ficava brava. É a minha irmã purinha. Mais alguém? Você faz aniversário dia 20, né? É de janeiro e setembro. Eu faço o meu aniversário de janeiro dia 27. Eu faço Quantos anos 15. você vai fazer? 10. Eu faço dia 15 de janeiro. Eu faço dia 22 de setembro. Eu faço dia 13 de janeiro. Música? Galopeira. Vou pesquisar já. Ela tinha um meme. Ela gostava do Elvis e do Beatles também. Ela tinha meme. Não existia meme naquela época. Mas ela tinha um filme favorito. Ah, é? Ghost. Ghost? Ghost. Ghost é Harry Potter. O meu também. Qual que é essa casa? Hã? Essa casa. Minha casa é o Fus. Só que você seguir.
Sonserina. A sua mãe, ela gostava de vestido, assim? Ela usava bastante. Ela era toda menininha, ela usava muita saia, muito vestido, ela gostava muito E de ela se já vestir. fez alguma tatuagem? Não. Fazia várias tatuagens. Fazia de rena. Verdade. Várias tatuagens na cabeça dela. É verdade. Vocês lembram de alguma frase que ela falava muito? Calo, Ju. Ju, Calu, Ju. Eu tava sempre no meio. Ela é Karine, Luciane e Juninho. Então é Calu, Ju, Calu, Lu, Caju, assim ia. Porque ela queria falar com um de nós, mas ela chamava os três. E daí chegava os três até ela. Ela não é só com a Luciane, é só com a Karine, é só com o Juninho. Mas ela chamava nós três. Era emendada, ela não era pensado, tá? Era assim, Calo, Ju! Né? Era bem. Era espontâneo. Mas minha mãe era uma pessoa. Mas minha mãe era. A rena. Rena é um pozinho preto que se faz tatuagem na Índia, principalmente. É que a minha mãe ficou com uma escara na cabeça e não nascia cabelo, por causa da doença dela, não nascia cabelo. Então, eu trazia as tatuagens para ela colocar onde não nascia cabelo. Ela tem câncer. É. Minha mãe chamava de câncer. Muita gente morre de câncer, trata com câncer. E sara de câncer. E casas, com certeza. Sim. Quando minha mãe raspou a cabeça a primeira vez, várias pessoas rasparam o cabelo também por causa dela. Principalmente as crianças, os pais. Tem o quê? Signos. Signos? Eu sou Libra. Eu sou Leão. A minha avó é de Capricórnio. Eu sou Áries. Virgem. Essa moleque aqui é câncer. Cavaleiros do Zodíaco. Vocês já assistiram? Nossa, eu sou gêmeas. Eu sou gêmeas. Eu sou leão. É não, você é eu chegava lá e falava. Você tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? Eu amei conhecer ela. Nossa, parece que eu conheci ela agora. Em pessoa. Ô, Carlos, moçada, pronto? Que tem um monte de gente formando no comentário. Vamos agradecer? Olha lá, vamos agradecer então, né? Ó, essa era a pasta. Eu trouxe, inclusive, deixei os documentos aqui dentro. Essa era a pasta que ela usava para levar as coisas dela na escola. Agradecemos muito por terem vindo aqui hoje. Que oportunidade. Para uma pessoa só ver a família toda. E é legal porque alguém contemporâneo, né? Alguém de agora. Então, que legal mesmo. Muito bom. Muito obrigada por virem aqui, viu? Obrigada a vocês. Bom dia! Pessoal, eu coloquei aqui o meu nome, né? Porque muita gente às vezes olha, ouve e não sabe pronunciar direito. O meu nome é Adalgisa, mais conhecida como professora Adal. Por que eu estou dando entrevista para vocês? Porque eu fui a primeira professora que chegou nessa escola. Primeira.
E eu comecei aqui na escola em 2004. E eu vou contar para vocês como é que começou. Por eu já ter um tempo de experiência na área da educação, na prefeitura, eu fui encarregada pela Secretaria Municipal da Educação para acompanhar as primeiras turmas dessa escola. Então, as primeiras turmas dessa escola eram só primeiros anos. Não tinha segundo, não tinha terceiro, não tinha quarto, não tinha quinto ano. Tinha 3 professoras de manhã e 3 professoras à tarde. Então, minhas companheiras eram a Alessandra Marini e a professora Rose Tertuliano, parente até da professora Geise. Então, nós tínhamos 3 salas de primeiros anos de manhã e 3 à tarde. Só que o que aconteceu? Em 2004, que já era para a escola estar funcionando, a escola ainda não estava completa, não estava acabada. Precisava ainda fazer alguns ajustes com banheiro, entrada, portão. E daí? Nós tínhamos alguns alunos matriculados. O que daí foi decidido? Que nós iríamos ficar numa salas, 3 salas emprestadas, ali na escola Wilson Guidotti. Então, eu recebi essa lista aqui, ó, que é das turmas dos primeiros anos. Então, cada sala ela tinha mais ou menos 15, 18 alunos. Essa primeira sala era minha. E na época não falava assim primeiro ano, segundo ano, era ciclo 1, primeira etapa. E o meu era ciclo 1, primeira etapa A. Então essa era a minha sala e aqui o nome dos meus alunos. Nome dos meus alunos, data de nascimento. Para vocês terem uma ideia, um aluno meu chamado Alexander, ele nasceu no dia 17/3/97. Então imagine com quantos anos ele está agora, pois a gente faz a conta. Então aqui era a minha lista que eu fazia chamada. Aqui era a lista da professora Alessandra, aqui da professora Rose da turma da manhã. Então quando dava mais ou menos o horário de 15 para 7, aqui nessa rua, próximo à igreja, ficavam os alunos e os pais me esperando a mim e esperando o ônibus. Aí o ônibus chegava, eu levava a minha sala de aula, levava a sala de aula da professora Rose e da professora Alessandra Marini. E as duas aguardavam lá na escola Wilson Guidotti. E eu ia com todas as crianças de ônibus. Chegando lá, as professoras recebiam os alunos e cada uma de nós íamos para a sua sala. Aí quando dava meio-dia, nós saímos um pouquinho antes de lá, para entrar no ônibus, tudo. Aí eu trazia o pessoal até aqui. Quando chegava aqui, os pais estavam aguardando as crianças descerem do ônibus para levar embora. Eu ficava mais um pouco para aguardar a turma que ia entrar à tarde. A turma que entrava à tarde, entrava no ônibus, só que daí eu não ia junto. A criançada ia lá e tinha uma professora esperando. Isso foi fevereiro, março, abril, maio, junho. E nós estávamos assim super ansiosos, porque toda vez que a gente ficava aqui na frente, a gente falava assim, nossa, hoje está pintando. Nossa, olha, hoje tem mais gente. E todo mundo estava ansioso para vir para a escola. E chegou o grande dia. Chegou o grande dia, nossa, foi a maior alegria a gente ir nas salas de aula. Então, qual foi a primeira sala ocupada? Foi a minha. Ciclo 1, primeira etapa, A, foi ali, naquela sala ali do lado. Aí ficou o primeiro A, primeiro B e primeiro C, de manhã. Aí, à tarde, a mesma coisa. Primeiro D, E e F. Só que era uma sala que tinha poucos alunos. Por que tinham poucos alunos? Porque nós deduzíamos que quando viesse para cá, alguns alunos iriam pedir transferência para a escola que estava mais próxima. Bom, viemos para a escola, nossa, essa escola é enorme. Foi assim, tudo cheirando gostoso, novo, biblioteca, tudo lindo, e as coisas chegando. E chegou o dia da inauguração. No dia da inauguração foi uma super festa. Veio essa família que está aqui junto com você, que veio da entrevista, estavam aqui, menos uma, que eu não me lembro, não me recordo, mas pelo que ela disse também estava. Veio essa família aqui e veio também a tia da Elizabeth, que se eu não me engano é Vilma.
E a Vilma também era professora, então ela tinha o maior orgulho da sobrinha, né, da escola receber o nome da sobrinha dela. E ela contou pra gente também, ela veio para a inauguração e contou também pra gente um pouco dessa história. Foi muito emocionante, comovente, porque para vocês alunos era só uma professora, para nós era uma colega de trabalho que tinha nos deixado muito nova. Mas porém, muito orgulho de saber que uma escola aqui nessa região está recebendo o nome dela. Bom, então a inauguração foi feita e nós prosseguimos com o primeiro ano, com os primeiros anos. No ano seguinte, aí começou, teve segundos anos, aí tiveram 3, que juntou os primeiros e deram 3 segundos anos. Aí teve primeiros anos, segundos anos, uma sala de terceiro, uma sala de quarto, uma sala de quinto. A primeira diretora que veio para cá foi uma que estava na supervisão, hoje ela está na sala de aula, foi a diretora Viviane Roupeiro, e de coordenadora a Milena Barbosa, que hoje é supervisora de escola. Como que foi também a vinda dessas pessoas para a escola? Na época, essas pessoas não iam lá para a Secretaria de Educação levar um projeto e falar, olha, tenho interesse, né, em ser diretora. Iam várias pessoas. E lá, outras pessoas falavam, olha, nossa, ela tem competência, ela não tem, ó, desse jeito que funcionava. Só que naquele ano, nós tínhamos um partido político diferente. Então, a primeira diretora dessa escola, Viviane, ela foi eleita pela comunidade. Então, como ela era minha amiga, eu até fiz campanha para ela. Então, tinha a diretora Viviane e mais outras 2 diretoras que estavam concorrendo ao cargo de diretora. Aí, aqui na creche aqui do Sabiá, que eu esqueci o nome agora, porque eu... acho que é isso daí mesmo. Nessa creche foi feita igual vai ter as eleições agora no mês de, acho que é outubro, novembro, né? Vai ter as eleições, então a gente ia lá, formava fila, a comunidade, que seriam os pais, vocês, os tios, e a gente votava, olha, escrevia o nome e colocava na urna, escrevia o nome e colocava na urna. Só que, por exemplo, para uma diretora ser diretora, ela teve que fazer campanha, conhecer os pais, e ela já conhecia os pais dessa lista. Então ela foi até de casa em casa, pedindo para eles votarem nela para ela ser a diretora da escola. Então ela veio para cá como diretora, foi eleita diretora, e a coordenadora, que era lá do Subdote, acompanhou. Então, nossa primeira diretora Viviane e nossa primeira coordenadora pedagógica, Milena, que hoje é supervisora da Secretaria Municipal de Educação. Elas ficaram pouco tempo, quando foi em 2006, veio a diretora Márcia e a nossa atual diretora Juliana veio como coordenadora dessa escola. E assim a escola foi crescendo, aumentando. Nesse meio tempo que nós estamos aqui na escola, nós também fizemos vários trabalhos com os alunos para conhecer a nossa comunidade. Então a gente fez alguns projetos e um deles era para conhecer quais eram os moradores do bairro e o que eles contribuíam com a nossa região. E nesse trabalho, já nós estávamos com 2 professoras que até hoje estão aqui, que é a professora Marisa e a professora Fernanda. Elas vieram para cá em 2006, se eu não me engano, e estão até hoje. Aí nós fizemos um projeto, a gente conheceu o caminhão do Paraguai, que é aquele caminhão que vende toalha, cadeira, roupa de cama. Ele veio até aqui, deu uma entrevista. Nós conhecemos um outro morador que ele fazia vários objetos de gesso. Ele veio aqui, deu uma entrevista. Conhecemos um outro morador que ele trabalhava com horta, como aqui a do Zé Luiz aqui na frente. Também deu uma entrevista. Inclusive, nessa época, um dos alunos, José Luiz, foi meu aluno. E assim, a Escola Elizabeth foi construindo.
vieram pessoas novas, algumas nos deixaram, foram para outros lugares, outras já aposentaram. Eu já sou professora aposentada também, então já não era mais para estar, né, trabalhando, mas eu ainda tenho fôlego, vontade, eu amo essa escola. Eu falo que aqui é uma paixão, tenho paixão por essa escola. Saí apenas durante 2 anos para ir na coordenação, mas voltei, quero encerrar aqui, porque é a escola que eu amo. A escola Elizabeth é uma escola que ela me traz muitas recordações, me deu muita felicidade. Passei por momentos bons, momentos tristes. Ontem mesmo eu estava recebendo uma mensagem de ex-alunos que estarão aqui no dia da nossa festa. Então, os meus ex-alunos, eu tenho um grupo que eu converso com eles, e eles estarão aqui. E desses aluninhos que estão aqui, a maioria já é pai. Inclusive, a gente tem alunos aqui à tarde que são filhos de ex-alunos nossos, tá? Então, imagine que história linda a nossa escola tem, tá certo? Espero que eu tenha contribuído com vocês.